Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. A grande mídia, neste domingo, principalmente do início da tarde em diante, não faz outra coisa senão repercutir informações vindas daquilo que eles estão chamando de autoridades do entorno próximo ao governo Donald Trump, que dizem o seguinte: sim, a carta mandada pelo Departamento de Justiça norte-americano ao Ministério da Justiça brasileiro para que fosse entregue ao STF depois a Moraes, é um ultimato. É um ultimato a dizer o seguinte, a significar o seguinte, é com base, as pessoas estão até elogiando o teor jurídico da carta, é com base naquele núcleo duro, naquela fundamentação jurídico internacional que está naquele ultimato que os Estados Unidos mandaram a Moraes. É com base naquele fundamento jurídico que dali virão as pesadas sanções, frisem bem, Magnitsky, que quer significar que não pararão as sanções apenas na cassação dos issues de Sua Excelência ou de Suas Excelências e seus familiares. Vem chuva grossa, vamos dizer assim, porque a plataforma não nos permite dizer algo mais correlato ao momento. Vem chuva grossa, tempestade das boas para aquele que plantou muito vento, para aquele que tem plantado vendavais nos últimos anos. Vocês sabem de quem eu estou falando e o que fez aquele de quem eu estou falando. Muito bem, e disse mais, nós vamos ouvir aqui, naquele nosso momento que é o momento mais jocoso da nossa semana, onde nós ouvimos um pouco, reagimos ao desespero dos jornalistas de aluguel do Grupo Folha, notadamente do Portal UOL. Dizem essas reportagens, com base nessas autoridades norte-americanas, que as sanções Magnitsky virão e só há uma maneira de elas pararem um pouco. Sim, a única maneira de as sanções não serem aplicadas e já estão na agulha, na ponta da agulha, é se o Dr. Moraes revogar as decisões todas que os Estados Unidos consideram ilegais, inconstitucionais e afrontosas, inclusive a própria Constituição norte-americana, ao ordenamento jurídico norte-americano, a jurisdição norte-americana. Vamos ouvir então um pouco. Vocês vão ver que já no início, quando o jornalista, um dos jornalistas do UOL começa a dar notícia, ele se empolga, ele fica muito excitado, ele diz, podem esperar sentados que o meu Moraes não vai retroceder. Gente, vocês vão ficar pasmos como eu. Eles estão caninamente excitados. A esquerda é isso, é um afrodisíaco do capetes. Vamos lá, ouçam bem. Opa. É o seguinte, integrantes da articulação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nos Estados Unidos, dizem que a carta do governo Donald Trump, enviada ao magistrado, deve fundamentar uma eventual sanção direta ao ministro. A avaliação de uma pessoa ligada ao republicano é que o governo brasileiro tem lidado de forma equivocada com a posição de aliados de Trump. A leitura é que fazer a negociação com base em posições políticas de que uma punição exclusiva ao ministro do Supremo seria um ataque à soberania nacional, não seria suficiente. Ele falou racial. Vocês veem que o discurso é tão cristalizado, hipócrita na boca dessa gente, que eles quase que não viram a chavinha e vai com o discurso de sempre, né? Para fazer membros da gestão americana voltarem atrás. O que ele está dizendo aqui? Que autoridades norte-americanas, que são fontes deles aí, supostamente disseram o seguinte: Ei, governo Lula toguista, as sanções irão porque nós temos fundamentos fáticos e jurídicos para aplicá-las. Não adianta Lula ficar tomando coisas etílicas, tentando falar grosso, Janja falando abrosinhas, angrosinhas, groselhas, Gilmar Mendes ficar dando aquelas beiçadas. Não adianta, não é assim que vocês vão fazer parar o curso das sanções que estão já prontas, saindo do forno. À disposição de sancionar Moraes. Somente um recuo efetivo do ministro, isso é, a revogação das ordens que foram apontadas como equivocadas pelo governo americano, teria o efeito de brecar ações anti-Moraes.
Isso é muito importante. As sanções só não serão aplicadas se o Moraes, qual seja o Supremo, porque o Supremo é de Moraes, recuarem. Que significa revogação de todas, e são muitas as decisões contra legem, contra a lei que o Supremo, que os Estados Unidos assim consideram. E boa parte da nação brasileira também assim considera. Agora veja um comentário seguinte que o jornalista excitadíssimo faz. O documento se insere justamente num contexto de pressão para que Moraes volte atrás em algumas decisões. Denildo, tem aqui a impressão de que eles vão ter que esperar sentados, né? Que o ministro Alexandre de Moraes volte atrás. Mas como é que você vê essa pressão? Olha, vocês viram? Se o Moraes piscar, ele casa com o Moraes. Vocês viram aí? Se o Moraes piscar, ele casa com o Moraes, né? Ele está todo aberto para o Moraes, vocês viram? Esperem sentados, Yankees. Meu ministro não vai recuar. Que coisa horrível, gente. Isso é o jornalismo brasileiro. Norte-americana na justiça brasileira. Curso gratuito de inteligência artificial com material e certificado. Se liga só no que você vai aprender. No primeiro dia você vai... Na justiça brasileira. Diego. Vocês viram que o UOL e a Folha de São Paulo são a favor da mordaça, né? São contra a monetização pelos canais, mas o canal deles está monetizado, né? Vocês viram, né? Hipocrisia total. Concordo contigo. Dificilmente o Moraes vai voltar atrás em função da carta ou da pressão, né? Ele entende que é uma ação do judiciário brasileiro e se dá em razão de questões no Brasil. Então esse é um ponto que a gente... Volta não, Moraes. Fica aí agarrado à ideia fixa. Volta não, Moraes. Fica aí seguindo aí o oba-oba, por exemplo, dessa jornalista, do jornalista e agora da juriste. Esta é uma juriste, né? Ouçam bem. Aliás, antes de continuarmos, olha a linda camiseta da Venezuela do Sul. Aqueles que se interessarem por essa bela camisa de protesto, aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, há um link, você clica no link e vai para a loja virtual do parceiro lá para adquirir. Sempre reforça o quanto a pressão do governo americano de fato essa carta reflete uma das pressões vem pelo o Ministério da Justiça, né, Secretário de Justiça dos Estados Unidos, mostra que há de fato um envolvimento do alto escalão americano nas questões, não é só uma bravata, não é só uma colocação, e ela entra em um aspecto mais amplo sobre o que o governo americano entende de pressão do judiciário de diferentes países sobre empresas americanas, e aí no argumento de que há uma limitação da liberdade de expressão, mas o governo brasileiro tem feito uma ação que é muito dentro da lógica do Itamaraty, que é usar os canais diplomáticos, usar a ação... Minha filha, o canal até um negócio meio estranho. Não há canal, não há diálogo. Eles nunca quiseram diálogo com a administração Trump. Então são 6 meses praticamente de governo Trump em que não há ponte nenhuma criada. Esse governo soberbo do Lula, do teu presidengue, essa aqui é uma das juristas vermelhas do Brasil, não abriu canal diplomático de diálogo. Não. O negócio deles é China, Irã, Rússia, essas coisas. Então, agora, a única coisa que conseguiu foi mandar uma cartinha para o Marco Rubio, que o Marco Rubio nem respondeu. Abre o olho, rapaz. Para tentar aí uma negociação muito de bastidores. Então ela segue muito do que é o nosso processo natural em situações como essa. E a pressão do governo americano tem internamente, pode usar o Brasil como um exemplo,
e aí usar a investida contra o Moraes como um exemplo num jogo e numa preocupação mais ampla, como a gente vê também com relação à Europa, ou uma pressão que também acontece sobre a Índia, que tem também buscado restrições. Então, eu tenho aqui... Não, primeiro que eu não entendi quando ela meteu a Índia aí. Essa gente, essas doutoradas, esses doutores, esses doutorados do início dos anos 2000 para cá, com a fábrica de pós-graduação que o PT foi instalando, gente do céu, é um negócio horrível demais. A pessoa não consegue nem raciocinar direito. Mas uma coisa é certa, sim, o objetivo da administração Trump é pegar a sua excelência, assim, aproveitar e usá-lo como exemplo aos juízes emocionados do mundo inteiro. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é o Brasil, o governo americano e o governo Trump entende que essa também é uma ação para fortalecer um grupo no Brasil, que é aí um grupo aliado, que é o que vem... Ela está dizendo que Trump está fazendo isso para ajudar o Bolsonaro. Ainda que seja, não há prova disso. Você viu uma cientista das letras jurídicas com esse subjetivismo, né? Tinha que ser comentarista do UOL. É a irmã gêmea do Walter Aerovitch. Fazendo uma forte ação nos Estados Unidos de articulação com deputados americanos, com grupos de interesse nos Estados Unidos, para também se fortalecer internamente. Então, acho que aqui a gente tem que olhar em dois níveis. Um é a estratégia americana com relação a essa questão e usando o Brasil e o Moraes como um exemplo, e de outro lado é a própria estratégia da direita bolsonarista brasileira de buscar apoio para se fortalecer internamente. Acho que aqui a gente tem que, e nesse caso, ela pode ser uma estratégia do bolsonarismo que pode ter resultados, mas ela também pode não ter resultados. E aí eu vou chamar a atenção por um outro aspecto que não está nem relacionado com essa questão da justiça ou da pressão americana. Em outros países em que o Trump ou o trumpismo fez pressão... Meu Deus... A mesma história que o Jamil Chato estava outro dia. Olha, Trump não é um bom apoiador. Onde o Trump apoiou, a direita não ganhou. Minha filha, deixe de ser torcedora, rapaz. Interna, para apoiar um grupo de direita ou de extrema direita. Tá bom, então vamos mandar um telegrama para o Trump dizendo não apoia mais não. O senhor é Mick Jagger, o senhor é pé frio, igual Mick Jagger. Que coisa, essa é uma doutora em direito, hein? O resultado foi negativo. Canadá, Austrália, são dois exemplos. Eu tenho dito. Eles estão contando, o PT, o STF, essa senhora está contando que nós vamos ser, aqui no Brasil, infectados por uma síndrome de Estocolmo coletiva e vamos falar assim, já a partir de amanhã, segunda-feira, nós vamos dizer assim, olha, Estados Unidos e Yankees, fiquem aí, nós queremos ficar aqui com o nosso algoz. Não queira nos salvar. Nós preferimos ficar aqui aos cuidados das chibatas do nosso algoz. Não mexam com o nosso algoz, com aquela linda careca reluzente. Não mexa. Faça meu favor, rapaz. Em que essa pressão reverteu e os partidos mais anti-Trump ganharam força. Então, a própria estratégia do Trump e do governo em apoiar internamente e usar o Moraes como estratégia pode não ser a melhor se o objetivo é, de fato, criar uma situação que dê força para o bolsonarismo e para a extrema-direita brasileira. É porque uma ala do bolsonarismo relata preocupação com a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL, nos Estados Unidos. Isso porque ele está buscando sanções do governo norte-americano ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. Pessoas ouvidas pela coluna... Quer dizer que tem uma ala do bolsonarismo que está contra o Eduardo Bolsonaro? Porque o Eduardo está lutando para que o doutor Desley de Moraes seja punido.
Rapaz. O painel da Folha de São Paulo avaliam serem legítimas as atitudes de Eduardo para defender o pai, Jair Bolsonaro, mas se dizem apreensivas de que um tensionamento excessivo com o Supremo possa sair pela culatra e acabar prejudicando o próprio bolsonarismo e a direita aqui no Brasil. Na visão de uma dessas pessoas ouvidas pela Folha, o filho do ex-presidente está cutucando o leão com vara curta e jogando o Brasil contra os Estados Unidos, com consequências ainda imprevisíveis. Outra fonte que considera que os ataques podem unir ministros divergentes da corte em nome de um corporativismo e aumentar o que ele chama de perseguição. Mas ele acha que o espírito de vingança já está consolidado no Supremo, independentemente das ações de Eduardo Bolsonaro. Então a gente está num estado bárbaro, né? Um estado bolchevique. Porque a Suprema Corte age com espírito de vingança, então para tudo. Então quer dizer, se se admite que tem uma Suprema Corte que age com espírito de vingança, eles que estão dizendo, quer dizer que o Eduardo está errado de estar lá fora tentando chamar a atenção do mundo para isso? Que aquele que deveria ser o guardião da Constituição e do artigo 5º da Constituição, que garante as liberdades individuais e os direitos fundamentais dos brasileiros, de todos os brasileiros, quer dizer que esses são vingativos e o Eduardo é que está errado de estar lá? Vocês estão vendo que nós estamos num sanatório geral no Brasil. Começaram se vendendo pelo Viu Metal, mas se embriagaram tanto com isso que agora é caso psiquiátrico. Tem aliados bolsonaristas que acreditam que uma eventual reação mais forte do Supremo, causada por reprimendas do governo norte-americano, vai acabar fortalecendo a direita. Na última quarta-feira, a gestão Donald Trump anunciou que... Vocês se recordem que esse mesmo jornalista começa este vídeo dizendo que, com base em fontes norte-americanas, do governo norte-americano, portanto, o governo norte-americano já mandou avisar. Não adianta estrebuchar. Se estrebuchar, depois da cabecinha, o que vem será mais grosso. Naquele português um pouco assim, no nível do PT. Né? Vamos botar aqui esse português assim, né? Naquele nível. Vai restringir vistos a estrangeiros que tenham censurado empresas ou cidadãos norte-americanos, segundo a avaliação do governo dos Estados Unidos, é claro. Ô Calil, e aí? O Eduardo está mais ajudando ou atrapalhando o bolsonarismo e a direita aqui? Bom, pessoal, eu acho que aqui já basta, né? Já basta o que nós vimos. O que vocês estão vendo é o seguinte: é a esquerda apavorada. Vocês estão vendo que os próprios jornalistas estão tendo que fazer verdadeiros ornamentos de verborragia. Os falsos analistas de justiça e de direito, que eles vão ali, desses que compraram um doutorado a toque de caixa, também começam a falar muito blá blá blá, coisa que não faz sentido. E aí eles inventam que tem fontes, inclusive entre os bolsonaristas, que o bolsonarismo está dividido e que muitos estão criticando e acham melhor não apertar muito, doutor, a lei e tal, e tal, e tal. Gente, o que interessa dizer é o que eles admitem no início deste vídeo. E isto é um fato. Tudo que vem dos Estados Unidos nesse momento, do entorno de Trump, em relação a essa questão brasileira, leva a crer e informa o seguinte: sim, todos os procedimentos estão sendo desenhados para a aplicação da lei Magnitsky, como eles próprios admitem aqui, vem de lá, coisa pesadíssima contra as suas excelências, e mais do que nunca eles admitem aqui, o governo dos Estados Unidos não está nem aí para o STF ou Lula espernear. As sanções serão aplicadas. A única forma de que não sejam aplicadas é se eles recuarem, o STF recuar e revogar as decisões tidas pelos Estados Unidos como ilegais. Mas eles estão dizendo que Moraes, pode esperar sentado que Moraes não vai recuar, então vai receber o grosso. Deixe aí, meus amigos, o seu like, inscreva-se, confira a inscrição porque eles estão tirando suas inscrições. Não esperem a notificação dos vídeos diariamente porque eles não estão notificando vocês. Então, qual é a solução? Entre no canal várias vezes ao dia, tome café conosco, com o primeiro vídeo, almoce conosco depois, tome o chá das 4 com o vídeo do canal e à noite jante ou adormeça ouvindo uma de nossas notícias aqui, nossas reflexões. Um abraço, deixem comentários inteligentes, compartilhem. Espero que você torne-se membro do canal, indo até a aba Seja Membro
Isso não é só uma coisa repetitiva. Eu falo, e vocês estão ainda pouco se tornando membros do canal. Vamos lá.